Paz para todos os irmãos nesse dia maravilhoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada casa, em cada família no dia de hoje. Estamos aqui para trazer a nossa EBD em live, em vídeo, nossa EBD da Escola Dominical, da parte da manhã, da Igreja Batista Nacional Provisão, em Campo Grande, no bairro de Arnaldo Eugênio, situada na rua Alfredo da Silva 26, ou acesso também à Terra Santa. Nós estamos nessa igreja. Pastor Paulo Marcos é o presidente, eu sou a esposa dele, a pastora Patrícia. Estamos lá há bastante tempo, e vamos trazer aqui um pouco da aula da EBD que nós estamos tendo todos os domingos maravilhosos. São anos e anos de estudo da Palavra de Deus e isso tem nos fortalecido, crescido muito, tem nos feito crescer. E a nossa lição lá, nós estamos estudando, é sobre a família, A lição, família. E eu quero compartilhar com vocês um pequeno estudo, porque é uma lição comprida, uma lição grande, e nós vamos fazê-la em parte, tá bom? Mas antes, eu gostaria de orar por você. Feche os teus olhos, e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, majestoso és tu, digno de ser adorado. A ti toda honra, toda glória e adoração. Nesse dia excelente, Senhor, em que o Senhor nos permite um excelente dia de vida, colocamos esse dia em Tuas mãos, Senhor, e pedimos a Tua graça, o Teu amor, a Tua infinita misericórdia, o Teu perdão sobre cada um de nós. Eis aqui nesse momento tão maravilhoso em que nós vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Vamos nos alimentar, porque é necessário. E a nossa família precisa, Senhor, dos Teus conselhos. A nossa geração, a nossa sociedade precisa dos Teus conselhos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter a sensibilidade no Espírito em Te ouvir. E esteja conosco, ó doce e meigo Espírito Santo. Te agradecemos por este momento. Abençoa cada lar, cada família, cada um que tem ouvido, Senhor, que está atento a ouvir aquilo que o Senhor nos dá. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso título da lição vai falar sobre cuidados com o jardim. Falando de família, hein? Família. E o nosso título, o texto áureo, vai falar em Gênesis 2,15, que diz: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Essa foi a obra-prima, de Deus, o homem. E a nossa leitura devocional, ela se encontra em Gênesis 1:27, que vai dizer: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós estamos falando da família, estamos falando do cuidados com o jardim. Então, quando se fala dos cuidados do jardim relacionado à família, está falando sobre a sua casa, sobre a sua casa, o seu jardim, o que você tem colocado dentro do seu jardim. Como está sendo o seu jardim? Será que você está cuidando do seu jardim? Será que seu jardim tem planta morta? Oxe, olha só, vamos lá ver. Será que dentro do teu jardim tem muita folha seca? Muita pedra? Saco plástico que às vezes o vento traz? Um objeto quebrado você jogou lá no seu jardim? Material estragado lá? O que tem no teu jardim? E aí, você precisa cuidar do seu jardim, limpar o seu jardim, a sua casa. O que tem na sua casa? Como é que está o relacionamento
com a sua esposa? Como está o relacionamento? Será que vocês têm tido uma boa conversa? Tem mantido, né, um ambiente agradável de interação, de zelo, de amor, de carinho, de cuidado? Ah, aquela coisa boa que o Senhor deu para o homem e a mulher, um casamento feliz, um casamento saudável. Será que sua casa está assim? Será que como é que teus filhos estão te vendo? Seus filhos estão te vendo um casal saudável, um casamento bom? Será que eles falam assim, eu quero isso para minha vida também? Vamos ver? Porque como eu tenho falado na nossa IBD, lá na nossa igreja pela manhã, né, os domingos pela manhã, 9h30 da manhã, a gente já está lá na IBD. 9h15, 9h15, é isso aí. Como é que você está cuidando da sua casa? Porque não existe casa perfeita, casal perfeito, não existe. Mas existe aquele casal que tem a maturidade, que deseja um casamento solidificado, um jardim limpo, um jardim bem preservado. Então vamos lá, a nossa lição vai falar o seguinte aqui, a introdução. Não quero ser muito extensiva, porque a nossa lição é muito grande. Lá na nossa igreja nós não conseguimos, impossível dar uma lição num domingo, não tem como, porque é muito dinâmico, a gente conversa muito, os irmãos interagem muito, traz muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente traz coisas do cotidiano, atualidades, né, dos países aí fora, a gente fala muita coisa, o assunto é muito diversificado. E aí não tem como dar uma lição de EBD num momento só. Então a gente vai daqui para frente dar mais partes, né? E os irmãos aí fiquem atentos, né? Porque vamos falar muita coisa boa aqui. Então a introdução da nossa lição, que tem o título de Cuidados com o Jardim, diz assim: as dinâmicas da vida familiar podem ser comparadas a um jardim, onde os ciclos da vida frutificação, morte e renascimento estão presentes ali em constantes atividades. Deus não idealizou a relação familiar como uma espécie de jardim ornamentado por flores e por plantas artificiais, ou um espaço isento da ação do tempo, sem a presença inesperada de pragas ou ainda outros elementos parasitas, destruidores da ordem e beleza desse espaço íntimo. Aliás, nada é mais insuportável para a beleza da vida doméstica do que uma relação familiar plástica, fria e artificial, onde as relações se mantêm apenas por necessidade, imposição, medo, travestida no disfarce moral religioso ou por meio das máscaras daquele faz de contas, apenas para impressionar os olhares de familiares e amigos. Então vamos lá, vamos entender essa parte aqui. Então Deus não fez um jardim para que ele venha se tornar intacto. Ou seja, pode sim acontecer de ter alguma coisa indesejável no jardim. Quando a gente vai falar de jardim também aqui, vai falar lá no jardim no Éden, em que Deus colocou o homem para cultivar, para cuidar, né, zelar por aquele lugar maravilhoso que a nossa mente nem consegue alcançar, de tão lindo que deve ter sido aquele jardim. Um ser inesperado estava lá. A serpente, né, estava lá. E ela, um animal peçonhento, Satanás ali usou aquela serpente para enganar aquele casal. Então estava num jardim maravilhoso, mas tinha alguma coisa ali que não era para estar. E às vezes, no casamento, tem algo que entra dentro de uma casa, dentro de um relacionamento e não é para estar, tem que sair. E é a questão que vai entrar o cultivo, né? Os cuidados para esse jardim. Foi o que eu perguntei. Como está o teu jardim? Quando o jovem, ele decide em casar com uma jovem, né?
ele sonha, ou ambos sonham, uma família perfeita, filhos, uma relação maravilhosa e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer que eles vieram de famílias distintas, né? Famílias diferentes. Cada um tem um costume. E eu preciso ver o que é bom para mim e o que não é. Qual é a bagagem que eu estou levando para esse novo relacionamento, para essa nova casa, né, em que eu vou viver? Qual é a bagagem? O que eu estou levando agora para um jardim que eu vou ter, que eu vou cultivar? Ou seja, quando eu faço um jardim, eu arrumo um canteiro, né? Geralmente a gente põe na frente da nossa casa, ou então quem tem quintal grande, né? Ou um quintal, não precisa ser tão grande, ele vou planejar um jardim, né? E aí você vai, seleciona as plantas que você quer e vai ajustando ali. E se você tiver algum animal na sua casa e você não quer que aquele animal entre no seu jardim, você tem que fechar o seu jardim. Colocar um lugar reservado ali, uma proteção para que este animal não venha entrar, o seu cachorro. Geralmente cachorro, né? Gosta de entrar no meio das plantas e mata tudo. Gente, é uma tristeza. Eu tenho aqui, e na época quando meu esposo estava fazendo meu jardinzinho aqui separado, né? Colocamos as plantas ali, e não tinha proteção, não. Um belo dia, quando vi o cachorro, gente, eu dei um ataque. Gente, vai ver com as plantas! E viram que eu dá um grito, né? Minhas plantas! E ali decidimos fechar, arrumar uma proteção para o meu jardim. Então, meu animal não entra mais. Fizemos uma barreira bonita ali, ficou legal. E só a gente consegue entrar no cantinho. E mesmo assim, aquele portãozinho é fechado para que ele não venha entrar. Então, o nosso jardim, ele é guardado assim. De vez em quando a gente vai lá, limpa, tira as folhas secas, os que não é para tirar, corta alguma coisa. Assim também é uma casa, um casamento, uma família, né? Para que depois venha dar frutos, venha dar flores. Filhos são as flores, filhos são os frutos. Como é que ele está sendo recebido nesse relacionamento? Como é que eu estou cuidando da minha casa? Porque eu já disse em outro momento em que quando a gente casa, a nossa maturidade ela tem que estar lá. Você casa sabendo que vai levar uma pessoa junto com você, que tem outros costumes, você tem que se adaptar, você tem que se ajustar, tem que lapidar. Por isso, o meio da comunicação. Casal que não comunica, que não venha tirar as suas arestas ali, fica complicado. Um tem que ceder, um tem que entender, tem um momento, né, que às vezes você não está legal. Cuidados com o que estão entrando no seu relacionamento. Olha como é que a questão do cuidado do jardim ele vai muito profundo. Que tipo de amizade está interferindo no teu jardim? Porque se você não percebeu, tem gente que está de olho no teu jardim. Tem gente que quer o teu jardim. A planta que você tem, no jardim do outro não tem. O cuidado que você tem no teu jardim, o outro não tem. E tem gente que está de olho no teu jardim. Tem gente que está de olho na tua esposa. Tem gente que está de olho no seu marido. Tem gente de olho até nos teus filhos também. Meus filhos, os filhos de fulano são tão educados. Meus filhos não são assim. Os filhos de fulano são tão saudáveis, os meus não são assim. Aí começa aquele ser indesejável, por dizer assim, aquela pessoa que está de olho no que você tem, ela vai sutilmente entrando na sua vida, faz uma amizade com você, daqui a pouco dentro da tua casa. Eu conheço pessoas que abriram portas para outros entrarem, para poder agregar, sei lá, amizade, aquela história toda. E daqui a pouco o casamento acabou. E tá com a outra. Aquela que entrou no casamento levou a flor, né? Levou a essência que estava naquele jardim. Então eu preciso ter cuidado no meu jardim. Cuidado com o que você
como você está cuidando do seu jardim, da sua família, da sua casa. Filhos são heranças de Deus, maridos são bênçãos, esposas são bênçãos. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Vamos cuidar do outro. E a gente está vendo tanto casamento, o mundo está aí com tanto casamento, sabe? Pessoas brincando com a vida do outro, pessoas brincando com sentimentos um do outro. E Deus não quer isso. E a nossa lição, ela fala sobre esses cuidados. A nossa lição fala sobre os cuidados do nosso jardim, cuidado da nossa casa, né? Como eu estou me dedicando. Você está dando atenção à sua esposa? Eu conheço pessoas, homens que às vezes trabalharam a vida toda, e aí, casado, certamente casado, uma boa família. E aí, a pessoa vai, se aposenta. Opa, agora se aposentou para cuidar agora da esposa, né? Para cuidar agora, dar continuidade àquilo lá atrás, quando eram jovens. Nada. O que aconteceu? Ou a pessoa continua trabalhando. O que adianta você ganhar muito dinheiro e perder o seu casamento? Ou matar seu casamento, matar seu sentimento? Fazer com que o casamento ficasse morto, não tivesse mais vida de nada, aquela coisa apática. Ai, meu Deus. Vive dentro da mesma casa, sem interesse. A casa virou um hotel, né? Entra e sai, entra e sai. Às vezes você dorme no mesmo quarto, dorme na mesma cama, mas não tem ninguém se toca, não se dá um abraço. Aí vai vivendo, você vai vivendo. Ele vai trabalhar, você continua mais sozinha, ou ela trabalha e ele fica sozinho. Não tem mais essa comunicação, é aquela coisa boa lá atrás de anos e anos que o que estabeleceu um bom casamento, acabou. Você permitiu acabar. Você permitiu que a sujeira ficasse no teu jardim. A flor, ela sufocou. Ela desgastou. E o pior disso tudo, sabe o que pode acontecer? Alguém de fora ver que você tem uma beleza no seu jardim e tirar. Quantos casamentos o marido perde a esposa para um conhecido, por um amigo e vice-versa? Porque estava de olho e você não cuidou. E vai ser muito bem cuidada no outro jardim, hein? Vai ser cuidada muito bem no outro jardim. Eu conheci pessoas que permitiu, largou o casamento, largou esposa, filhos, teve uma outra família. E depois de um tempo, abandonou mesmo, não dava satisfação, largou, foi para outra casa, outra família. E esquece que um dia a gente vai envelhecer, né? Envelheceu, ficou doente, sabe o que aconteceu? Queria que a ex cuidasse. Tá maluco. Eu não quero deixar minha opinião aqui, não. Eu não vou, porque... Não vou, porque senão eu vou levar muita gente por esse mesmo casamento, esse mesmo pensamento, mas eu vou deixar aqui o meu subentendido. Imagine o que você faria nessa situação. Então nós estamos vivendo assim. A pessoa não valoriza o que Deus deu. Casamento. E aí não cultiva, não cuida. Só cuidou quando a florzinha estava linda, né? Maravilhosa. É assim que é, né? As jovens, tudo é lindo. Tá, mas olha só, gente. O amor, ele tem que continuar, independente. Você envelhece. Hoje nós estamos vendo casais trocando. Um homem caquético. Ele conseguiu seu dinheiro lá. E tá trocando a esposa por novinha. Que história é essa? Eu não... E aí? Estamos assim, trocando o relacionamento, o sentimento não interessa. Quantas mulheres estão doentes? Quantas mulheres estão sofrendo? Quantas mulheres
Espinhos, se tornaram espinhos, porque o homem que é responsável por aquele jardim, o responsável pelo jardim é o homem, foi ele que fez. Ele que tira a jovem da casa dela e vai colocar no outro espaço. É ele. Hoje, os homens estão tendo relacionamento sexual, trazendo crianças e não querem assumir, porque essa semente é dele. A gente não pode esquecer que a criança, o filho, é semente do homem. E vai dar conta. Quantas sementes espalhadas, os homens têm espalhado suas sementes por aí. Não tem somente um jardim, não. Se ele não consegue cuidar de um jardim, vai cuidar de vários jardins? Você tem que ter o teu jardim. Fez aliança com aquele jardim, cuida daquele jardim. Vê o que a mulher precisa. Não é, eu dou meu cartão para ela. Ótimo, perfeito, isso você tem que fazer. O marido vai lá, dá o que ela precisa, mas o afeto também, ele tem que estar junto, um amor, um carinho, um beijo, um cheiro no pescoço, sabe? Lembrar como era lá atrás, como é que se relacionaram, como é que era o casamento antes dos filhos, aquele amor, como é que era o namoro, aquela coisa gostosa, o noivado maravilhoso, cultivando, preparando o ambiente, a terra para ter um jardim, né? Porque antes de casar você vai preparar a terra. Tem gente não, que já não preparou terra, nem espaço nenhum, já joga a planta lá, acabou. E vai morrer, né? Então, você tem que cultivar. Se você fez um espaço, você preparou, já mentalizou, vou levar aquela jovem para lá para morar comigo, vou casar com ela. Ela vai ser a mãe dos meus filhos, a mulher da minha vida. E isso tem que ser para toda a vida. Não, agora eu não quero mais saber, não. Porque ela se tornou isso, se tornou aquilo. Ela se tornou por quê? Por que ela se tornou uma mulher rixosa, uma mulher que não está satisfeita com isso ou aquilo? Vai ver o que você está fazendo. Meu Deus do céu. Antigamente, vocês, quando namoravam, noivavam, era uma conversa, o tempo todo conversavam. Oxe, ele conversava, elogiava, passeava para tudo quanto. Sem dinheiro no bolso, isso aí é para dar a volta. Hoje, tem uma vida melhor, não conversa, não leva para passear. Isso quando vai dizer que vai passear, diz que não tem dinheiro. Gente, põe ela, dá a mãozinha, vai, sai do portão. Vai dar uma volta no quarteirão onde você mora. Senta no banco de uma pracinha, vê o povo correr para lá e para cá. Dê atenção, converse. Mas ela não sabe conversar, não sabe falar de... Gente, fala de futebol, sei lá. Vai falar, não sei, da lua, do vento, da chuva. Qualquer coisa é um assunto, vai gerar um assunto, vai gerar uma conversa, vai gerar risadas. Casal que nem ri. Entra na casa, não ri. Não tem mais aquela alegria. Irmãos, vamos cultivar o jardim. Porque Deus zela por isso. Deus preza o jardim bem cultivado. Então, eu vou deixar essa pequena introdução, né? Olha como tem coisa aqui. Olha que eu não falei muito, hein? Tá? A nossa revista, ela fala sobre família. E como tem família doente, precisando ter um tratamento especial que vem de Deus. Ore pela sua família. Ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore pelos seus filhos. Mantenha a tua casa em oração. Traga a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus no Salmo 91. Eu não sei por que tem casa que faz isso. Preste atenção. O Salmo 91 aberto, para quem? Para quem lê aquilo ali? Se tu nem chega perto. É pro diabo ver que... o diabo ver que tem Bíblia e tem a dor da minha vida. Não adianta você ter um livro aberto se você não traz para sua vida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É no teu coração, não é dentro de estante, aberto em estante. Vai ficar amarelada, empoeirada. Em vez de você ter Jesus como visita, de vez em quando ele vai na tua casa porque você chama, você vai numa igreja ou não vai,
ou você... Faça ele ser um morador da sua casa. Faça ele ser a pessoa importante dentro da sua casa. Sua família. Faça Jesus ser a sua família. O Espírito Santo ser a sua família. Como isso? Orando todos os dias. Orando, conversando todos os dias. Lendo a palavra de Deus todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha só, arruma tempo. A gente arruma tempo para tudo. A gente arruma tempo para trabalhar. A gente arruma tempo para dormir. Arruma tempo para tomar banho. Arruma tempo para comer. Arruma tempo para estar acordado. Arruma tempo para mexer em celular. Arruma tempo para ir para a rua, para arrumar tempo. E não arruma tempo para orar, para ler a Bíblia? Como é que eu vou saber da minha vida se eu não leio o manual que é a palavra de Deus? Quem me criou foi Deus. Ele não criou o homem. Então ele é o construtor. Ele nos deu um manual que é a palavra dele. Então, tudo o que eu preciso para viver, até cuidar do meu casamento, está na palavra de Deus. Então, tenha isso em mente. Traga Jesus para dentro da tua casa. Seja ele um morador dentro da sua casa. Ok? E vamos continuar em outros vídeos falando da lição que ainda vai continuar, né? Que é cuidados com o jardim. Que o jardim é a tua casa, o jardim é o teu casamento, o jardim são os teus filhos que são fruto do seu casamento. E a rosa especial, quem é a rosa maravilhosa? É a sua esposa, né? Ela tá ali, cuida dela. E você vai ter um casamento bom. Aquilo que Deus tem no coração dele vai ser, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É isso que ele quer pra gente. Para que você também tenha um casamento de bênçãos. Sua família é uma bênção, sua esposa é uma bênção, seu esposo é uma bênção. Tire palavras ruins, deixa palavras malditas, arranque. Arranque, 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 porque palavras são espírito, palavras são poder. Profetiza coisas boas, abençoe seus filhos com palavras boas. Elogie, diz que ama, diz que quer bem o seu esposo e sua esposa. Fique com Jesus. Um ótimo dia maravilhoso. E que se você quiser, compartilhe comigo também a sua experiência de casamento, de jardim, né? Que deu certo, aquilo que deu errado, que você tirou, aquilo que você agregou, que vai nos ajudar muito. Um beijo no teu coração e fique com Jesus. Uma paz de Cristo no teu coração. E não esqueça, Jesus te ama, ama você e sua família. E o céu nos aguarda. Amém.